Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje, dia de jogo, o Porto venceu o Santa Clara por 1-0 e que grande desafio que assistimos hoje. Um jogo muito emotivo, uma vitória pela margem mínima. Já vamos analisar tudo, mas realmente que grande jogo que assistimos aqui. E pedi só que deixes o like então, primeiro, antes de começarmos, para dar uma força aqui ao canal. Não te esqueças também de subscrever o canal, estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores e portanto é muito importante que subscrevas para conseguirmos chegar a essa meta, ou até que partilhes com alguém que saibas que vai gostar deste conteúdo. E depois já sabes, deixa os teus comentários, há muita coisa aqui para ser falada sobre este jogo do Porto. Eu acho que eu nem vou falar de tudo, não vou conseguir abranger tudo e portanto é sempre muito interessante a vossa opinião. Em dia de jogo gera sempre muitos debates interessantes nos comentários, portanto não te esqueças também de comentar. E então foi um jogo começando do princípio, nós já sabíamos que ia ser um jogo complicado. A verdade é que este Santa Clara já deu muita luta aos grandes e o Porto não ia ser diferente. E o Porto foi de sobreaviso para este jogo. O Farioli tinha dito antes do jogo, ele disse até se referiu ao relevado, que realmente estava em péssimo estado, como sendo o pior relevado do campeonato português. Portanto, o Porto tinha a lição bem estudada. Já sabíamos que o Santa Clara ia usar da agressividade, como tem sido imagem de marca cada vez mais das equipas que confrontam o Porto. É muito pela agressividade que tentam igualar a intensidade que o Porto tem, porque um dos pontos-chave deste Porto do Farioli é precisamente a agressividade. A agressividade não a intensidade, que acaba por ter a ver com a agressividade, mas depois os adversários, sendo inferiores, não conseguem igualar a intensidade e vão pela agressividade. E mais uma vez, tal como eu já tinha dito no jogo com o Aves, eu acho que neste jogo com o Santa Clara o árbitro convida e deixa aberto espaço para que o Santa Clara vá ficando cada vez mais agressivo. Eu acho impressionante como não há cartões amarelos. Aquele central, eu penso que é o Rocha, que chega até a estar pegado com o próprio árbitro e não vê cartão amarelo. Aconteceu o mesmo no jogo com o Aves, com o central que já não me lembro quem era, que também falamos aqui que várias vezes podia ter visto amarelo e não viu. E eu acho que isso aí convida a que os adversários fiquem mais agressivos. E é por aí que eles igualam a intensidade do Porto. Igualam, não conseguem superar. E eu tenho dito aqui, volto a dizer, acho que é mais uma prova disso. Enquanto não houver um adversário que consiga superar a intensidade do Porto, o Porto é praticamente invencível. E a verdade é que este é o melhor Porto de sempre, pelo menos estatisticamente. Sei que, principalmente alguns comentadores de outros clubes, dizem que o Porto não é a equipa que joga melhor. A verdade é que o Porto ganha em todas as circunstâncias. Esteja em dificuldade, seja com bons relevados, maus relevados, seja com maior ou menor brilhantismo, a verdade é que o Porto ganha sempre, mas era um jogo complicado, o relevado realmente em péssimo estado, e o Farioli surpreendeu-me aqui. Eu já tinha dito ao lançar o jogo ontem, que o Farioli surpreende sempre na montagem do 11 e fica difícil adivinhar quem vai jogar, e desta vez ele deixou de fora o Alberto Costa, eu não esperava. Jogou com o Pablo Rosário, eu tinha dito aqui que era a prova dos 9, íamos perceber quem é o atual titular a número 6, Pablo Rosário ou Varela. Desta vez não havia desculpa, o Varela já estava a 100%. E jogou o Pablo Rosário, portanto acho que o Pablo Rosário é titular neste momento a número 6 e acho que é impressionante. Aquela comparação que eu fiz no outro jogo, hoje acho que volta a reforçar-se. O Pablo Rosário faz-me lembrar muito o Fernando do tempo do Vilas Boas, numa semana em que no treino à porta aberta o Vilas Boas até comparou este Porto ao Porto dele, o Porto de 2010, que tinha precisamente o Fernando a 6, acho que ele até podia ter falado disto. Este Pablo Rosário faz muito lembrar o Fernando e acho que ele tem uma atitude competitiva impressionante e continua com aquelas capacidades que eu tenho dito aqui que fazem dele um jogador diferenciado. Quando vai ao chão ele corta tudo, limpa tudo, defensivamente é muito bom mesmo, e depois tem uma atitude impressionante, como se viu hoje, e depois tem aqueles passes que surpreendem o adversário, passes muito verticais, ele sai a jogar de forma muito prática, realmente é um grande jogador, está a crescer muito neste Porto, e como eu dizia, temos falado aqui muito do mercado de transferências. Hoje há meio que uma pausa também porque o Porto ia jogar e acaba por não haver muitos boatos, muitos rumores, embora eu acho que nos próximos dias vamos saber quem são os reforços. Eu não acredito que o Farioli vá para o Algarve só com o Tiago Silva, que chegou hoje, mas realmente o Pablo Rosário custou apenas 3 milhões e é o jogador que é. Portanto, às vezes o dinheiro não quer dizer tudo e o Pablo Rosário é a prova disso, se bem que o Porto tem outros reforços mais caros como o Fraúl, que também faz um grande jogo, mas realmente o Porto acho que foi igual a si próprio. O Porto começou com a tal solidez, o Porto é sempre muito sólido. E como eu dizia, o Farioli surpreendeu-me principalmente no meio campo ao lançar Gabri Veiga em vez do Mora. Eu já tinha mais ou menos a ideia que ele não ia lançar o Borja Sainz, eu disse aqui ontem, porque quando são jogos fora e o Farioli sabe que as equipas vão defender muito, vão ficar mais atrás, é preciso individualidades, como ele próprio diz, para desbloquear o jogo. Então naturalmente ele ia apostar no William Gomes, tem sido um clássico, ele joga sempre com o William Gomes fora, precisamente por isso, porque o Porto tem dois criativos, como eu digo, aqueles dois jogadores que desbloqueiam qualquer defesa, são o Mora e o William Gomes, e ele lança o William Gomes sem surpresa. Agora o que eu esperava era que ele lançasse o Mora, não estava à espera que fosse o Gabri Veiga, porque isto era jogo para o Mora precisamente por isso, porque era mais um desbloqueador, mas o Farioli aqui confiou bastante na solidez da equipa e que houvesse um rasgo, e eu acho até que na primeira parte é o William Gomes que leva aqui para as costas.
Cheguei várias vezes a pensar aqui quem seria o melhor jogador em campo e fico na dúvida entre Pablo Rosário e Willian Gomes. O facto de Willian Gomes ter saído na segunda parte, se calhar dá aqui mais uns pontos de vantagem ao Pablo Rosário. Para mim fez também um grande jogo. Depois o PP do lado esquerdo, eu começo a achar que o PP realmente joga melhor do lado esquerdo. Ele mantém o equilíbrio da equipa, tanto do lado direito como esquerdo, mas do lado esquerdo acho que ele desequilibra mais, tem mais facilidade em ir para dentro com o pé direito, e acho que PP e o Willian Gomes acabaram por ser os dois agitadores, sendo que depois o Willian Gomes acaba por sair. O Willian Gomes na primeira parte tem ali uma jogada em que quase faz aqueles golos que levanta o estádio, aquele golo que nós dizemos aqui, que é golo ao Hulk, que ele puxa a bola para dentro, fim também a equipa do Santa Clara, e por pouco não faz golo. Tem um outro contra-ataque do Porto, já ali no final da primeira parte, em que ele corre o campo todo, também a fintar muitos jogadores do Santa Clara, e já na área remata o guarda-redes, defende, não sei se é com a cara ou com o peito, e portanto foi quase golo também do Willian Gomes, merecia golo, acho que foi dos jogadores mais inconformados, que jogou melhor, contra uma defesa do Santa Clara, que aquilo era uma confusão de pernas, no meio daquele relevado, em péssimo estado. E realmente o Farioli surpreendeu mais que era jogo para o Rodrigo Mora. É verdade que o Rabado estava em péssimo estado, e o Rodrigo Mora, por exemplo, no jogo com o Alverca, que também foi o caso de um jogo fora, em que Farioli apostou nele para desequilibrar. O Mora estava muito frustrado porque a relva não estava boa para ele. No entanto, ele acaba por ser decisivo, e acho que neste jogo ele devia ter jogado. Acho muito estranho ele não ter entrado em nenhum momento do jogo, embora perceba que o Porto depois, quando quer segurar 1-0, tem outras opções como o Varela para defender mais, embora não sei se isto não está ligado aqui aos rumores, porque sabemos bem como o Mora foi afastado praticamente do 11 e até das opções quando estava a ser falado no mercado de verão até para ir para a Arábia. E agora que surgem as notícias do Atlético de Madrid, Mora sai do 11, e acho isto aqui um pouco surpreendente. Não sei se tem alguma coisa a ver com o mercado de transferências. Amanhã vamos falar melhor sobre isto. Há uma possibilidade de estarem a mexer outra vez com a cabeça do jogador, uma vez que o Atlético, como eu já disse aqui, são aquelas propostas ridículas, como aconteceu com os clubes árabes. A verdade é que eles avançam com notícias de que vão pagar cláusulas que não são a cláusula. O Atlético disse que ia pagar 70 milhões, quando a cláusula é 105 nesta altura, mas isto pode mexer com a cabeça do jogador, e eu não sei se não terá a ver ou não aqui. Benefício da dúvida para o Farioli, que tem rodado muito a equipa. Apostou mais na solidez, não sei se para poupar fisicamente, uma vez que o Porto vai estar 10 dias sem jogar. Não sei também se a ausência do Mora não tem algo a ver com aquele episódio do treino, em que houve ali aquele problema com o Diogo Costa. Embora muita gente tenha dito que foi brincadeira, eu também levei para a brincadeira, não levei muito a sério, mas teve alguma repercussão. De facto, podia ter lesionado o Rodrigo Mora, mas acho que foi ali uma atitude do jogador mais do capitão em relação ao jogador mais novo, ali tipo uma reprimenda meio como sendo o capitão. Acho que faz parte. No entanto, pode também ter tido a ver com isso. Achei estranha a ausência dele, mas de qualquer forma o Porto fez um jogo muito sólido, como eu digo aqui. Acho que foi a despedida da dupla de centrais, Bednarek-Kiwior, que é sólido, é muito sólido. Eu sei que muita gente comenta que não se pode estragar o que está bom, mas se Tiago Silva, que chegou hoje, já há imagens dele, chegou durante o jogo do Porto, já está cá no Porto, se o Tiago Silva trouxer mais qualidade ainda, não vejo porque é que o Porto há de prejudicar a sua defesa, tendo o Kiwior do lado esquerdo, tendo um Alberto Costa se calhar tem mais ofensivo, ou até jogar com 3 centrais, como muita gente já falou. O que é certo é que o Francisco Moura volta a sair e a opção é Martim Fernandes, mas também foi noutras circunstâncias. O Francisco Moura lesionou-se, mais uma vez com o excesso de agressividade. É uma entrada muito dura, eu sei que ele é meio na bola, meio no jogador, a entrada do jogador do Santa Clara, mas acaba por lesionar o Francisco Moura. O Porto está com muito azar nas lesões, mas eu acho que ultimamente já não é azar, é o excesso de agressividade dos adversários, que tentam igualar essa tal intensidade do Porto com faltas, que o árbitro depois não pune com amarelo e acaba por convidá-los a serem mais agressivos. Houve ali um momento até de susto em que pensei que o PP também se ia lesionar. O PP também sofreu muitas faltas, também porque estava a ser dos jogadores mais desequilibradores. Um grande jogo também do PP. E a verdade é que o Martim Fernandes vai para a esquerda. O Martim foi competente tanto ao lado direito como ao lado esquerdo. Eu tenho criticado muitas vezes o Martim, porque eu acho que tanto o Moura como o Alberto Costa são superiores. No entanto, o Martins tem evoluído muito e está a fazer grandes jogos. O Martim Fernandes acho que faz mais um bom jogo, principalmente defensivamente. Naquela altura em que o Santa Clara estava a tentar carregar, ele esteve sempre muito bem posicionado, a fazer cortes muito importantes. Ajuda também sempre no ataque, embora eu acho que depois, quando entra o Alberto Costa para o Martim e para o lado esquerdo, o Alberto Costa não me parece estar no seu melhor momento físico. Talvez depois daqueles problemas que ele teve, talvez ainda não esteja a 100%, e por isso que não tenha jogado de início, mas foi mais uma surpresa no 11. E o Porto fez então uma primeira parte sólida, com alguns rasgos do Willian Gomes. Acho que é essa a ideia do Farioli nestes jogos, é continuar sólido e esperar que o desequilibrador, os jogadores desequilibradores da frente façam alguma coisa. Achei o Gabri Veiga a passar um pouco ao lado do jogo, o Frolt mais esforçado, mas realmente é um mar de pernas, é muito difícil furar aquele mar de pernas. Ainda por cima, o Pablo Rosário sabemos que faz passos muito bons de ruptura, melhor até que o Varela, mas não é um jogador ofensivo que apareça muito na área para fazer golo. E o Porto acabou por ir com o 0-0 para o intervalo e ficamos aqui, não sei quanto a ti, acho que também ficaste, e eu fiquei um pouco
apreensivo. Sabemos que o Porto volta sempre das segundas partes transformado, como aconteceu com o Tondela, por exemplo, para tentar marcar o golo. E foi isso que aconteceu. O Porto chegou, voltou na segunda parte com mais pressão alta, os jogadores mais posicionados à frente, com mais intensidade, mas com o mesmo 11, sem mexer nada. Confesso que pensei que era aí que ia entrar o Rodrigo Moura para o lugar do Gabri Veiga, fazia sentido para desbloquear mais, mas o Porto veio igual. O Santa Clara também, a defender muito bem e também muito agressivo. E depois, logo no início, o guarda-redes de Santa Clara dá um presente ao Samu, ele falha o lançamento. Agora, eu não embarco na teoria de que foi só um presente. Eu acho que o Samu está muito à frente, muito posicionado em cima do guarda-redes. Ele não tem muitas opções de passe, porque o próprio PP e o William Gomes também estão muito à frente. E, portanto, é mérito do Porto também nessa tal pressão alta da segunda parte. E o guarda-redes acaba por falhar o lançamento, eu penso que a bola escorrega-lhe, vai para o Samu e o Samu não desperdiça, e é mais um golo do goleador Samu. O Samu está a fazer a melhor época de sempre, acho que agora começa-se a ver que vai ser a melhor época de sempre dele. Ele estava de recorde em recorde, está a marcar golos em todos os jogos, está a fazer um grande jogo, mesmo na primeira parte e mesmo até na segunda. Ele faz ali boas jogadas. Já ali, eu lembro-me, por exemplo, de uma jogada em que ele pica a bola por cima do central e depois ainda quase marca gol, mas era uma confusão de pés, de pernas. Mas ele a fazer boas jogadas individuais. É o tal Samu transformado. Já não é aquele Samu de início da época que muita gente aqui criticava. Está um Samu mais técnico, a jogar melhor de costas para a baliza, a jogar mais para a equipa e volta a marcar. E eu digo, muitas vezes aqui é importantíssimo para o Samu marcar golo, mesmo que seja assim um presente. É decisivo. Para a história fica que o Samu conseguiu a vitória para o Porto num dos jogos mais difíceis. Acho que é nestes jogos que se faz os campeões. Basta ver a forma como o Porto festeja no final, que mostra de facto essa união da equipa e o quão importante foi esta vitória. A recepção no aeroporto, quando o Porto veio para Santa Clara, para os Açores, mostrou muito o significado deste jogo e toda aquela pressão, aquilo que eu digo, acaba por ser uma pressão, ainda que saudável, a pressão em cima do Porto, a própria pressão em cima de Santa Clara para não deixar que o primeiro classificado fique com 7 pontos de avanço. O próprio Santa Clara, que é um adversário sempre muito difícil, que joga sempre muito contra os grandes, o relevado em mau estado, tudo aquilo, o jogo fora, a viagem, tudo podia levar a que o Porto perdesse ali pontos, e acho que o significado da vitória é aqui que se ganha os campeonatos e o Porto fica com 7 pontos de avanço. É uma grande vantagem, ainda por cima para uma equipa que não é campeã há tanto tempo, há 3 anos, é realmente vai de recorde em recorde, e eu arrisco a dizer que é o melhor Porto sempre. Pode não ser o Porto que joga melhor, mas a forma como o Porto domina cada momento do jogo, a solidez que o Porto tem defensivamente, acho que é inigualável, é mesmo a campeão. E continuando com esta atitude que se vê nos jogadores, acho que o Porto tem tudo para fazer uma época histórica, e vem aí reforços, vem pelo menos mais um ponta de lança, um extremo e um médio, vamos ver se não vem um lateral esquerdo. E portanto o Porto nem precisava de reforços, basta ver neste jogo, o Porto até tem profundidade suficiente, por exemplo, para deixar o Moura no banco, Borja Sainz que entra na segunda parte, o próprio Denis Gul entrou para extremo direito. Eu não gosto muito quando ele joga a extremo direito nem a extremo esquerdo, como eu já disse aqui muitas vezes. Jogou contra o Sporting a extremo direito e não gostei, jogou a extremo esquerdo num jogo, se não me engano, na Liga Europa com o Utrecht, também não gostei, mas ele entrou muito bem, com muita intensidade também, e acabou por criar perigo e quase até levar o Porto a marcar o 2-0. Houve ali um lance em que depois o Borja Sainz remata contra o defesa e é ali um capricho que a bola não entra, pensa até que estava fora de jogo, mas o Denis Gul entrou com muita intensidade também, e de facto o Porto nota-se que a equipa está unida em volta do objetivo e nota-se que estava muito bem preparada para as dificuldades deste jogo. Portanto é uma equipa já madura que ainda recebe esse upgrade do Tiago Silva, um jogador super experiente com 41 anos, que vai trazer aqui ainda mais maturidade para uma equipa que já é madura, que defende tão bem, que gera tão bem os momentos do jogo e que ganha, nem que seja com um capricho, como aconteceu com o golo do Samu. Ainda assim acho que o Porto, mesmo que não conseguisse 1-0, o Porto ia começar a carregar cada vez mais, sem perder a tal solidez. Acho que isto é o Porto Farioli, é ser sólido acima de tudo, sólido e intenso, acreditar nos desbloqueadores da frente, e depois, consoante o jogo não vai, a bola não vai entrando, se não entrar, né, o Porto vai aumentando a pressão, aumentando o risco, até terminar o jogo completamente em cima do adversário, a arriscar tudo. É quase que vai por níveis, e acabou por nível 2 na segunda parte, um pouco mais acima, com a pressão um pouco mais alta, já conseguiu. E o Farioli acaba por gerir 1-0. Ele já fez isto algumas vezes, não com muito bom resultado. Aconteceu aqui em 3 jogos do Porto, que o Porto sofreu o golo precisamente por gerir muito cedo. Sou mais adepto do Porto gerir o 2-0 do que o 1-0, acho que dá mais segurança. No entanto, era um jogo complicado e o Farioli arriscou gerir logo 1-0. Ele faz as substituições nesse sentido. A entrada do Varela, que entra quase para a defesa central, ali um médio até mais recuado que o Pablo Rosário. Até pensei que era o Pablo Rosário que ia recuar mais,
mas foi o próprio Varela. O Porto acaba muito defensivo, mas não foi o Santa Clara que encostou o Porto às cordas, foi mesmo o Porto que disse ao Santa Clara: agora já que vocês defenderam o tempo todo e agora sofreram um golo, agora ataquem vocês, e começou também a querer ir no contra-ataque, e é no contra-ataque até que o Borja Sainz quase marca ali já no final do jogo, e portanto acho que o Porto mostrou essa tal solidez que é a imagem de marca, solidez, intensidade, e depois os desequilibradores. O William Gomes quase marca golo, acaba por marcar por uma infelicidade do guarda-redes de Santa Clara, mas também vale, e é um golo para o Samu que conta muito para essa moral de um jogador, de um goleador que se está a formar no Porto e que jogo para jogo está cada vez melhor. E atenção que esse golo do Samu, houve um seguidor, não, penso que foi o Ricardo, houve um subscritor aqui que acertou. Como eu dizia no vídeo de ontem, há sempre alguém que acerta quem marca o golo. Ele tinha dito Samu, acho até que ele comentou com vários us, e aí está. Já sabem que eu leio sempre os comentários todos, eu tinha lançado o desafio quem vai marcar o golo, e realmente ele acertou. Está cada vez mais fácil também acertar quem marca, porque o Samu está a marcar nos jogos todos. No entanto, acabou por acertar, e também dar aqui o mérito a ele. E agora, analisando os jogadores um a um, como também já é tradição aqui no canal, eu penso que o guarda-redes, o Diogo Costa, esteve muito bem, esteve bastante sólido. Atenção que o Diogo Costa teve até bastante trabalho. Tem ali uma saída aos pés, penso que do Gabriel Silva, que eu tinha dito aqui que ele estava de regresso e é um jogador perigoso, em que ele quase se lesiona, acaba por não conseguir agarrar ali a bola, felizmente não aconteceu nada. No final do jogo tem ali uma ou duas bolas que ele tira da área bastante perigosas, sempre muito focado. Foi importante naquele forcing final do Santa Clara, e organizou muito bem a defesa. Acho que esteve sólido o Diogo Costa. Lateral direito, o Martim Fernandes, como eu digo, acho que ele está cada vez melhor. Ainda não é, ainda acho que é o terceiro lateral, acho que o Moura e o Alberto Costa estão acima dele, mas acho que ele está cada vez mais competente. Foi competente tanto do lado direito como do lado esquerdo, está com essa flexibilidade também, essa polivalência, e portanto faz um jogo muito importante, principalmente na segunda parte do lado esquerdo. Defensivamente acho que esteve muito bem. Depois dos centrais, como sempre, a dupla Bednarek e Kivior, espetacular, muito boa. O Kivior desta vez fez mais faltas, também foi fruto do estilo de jogo. O Porto na primeira parte teve ali muitos lances em que o árbitro nem mostrava amarelo, como eu disse, em que o Santa Clara fez muitas faltas, e o Kivior tentou igualar essa agressividade e acabou até por fazer mais faltas do que é normal. Ele que é um central que normalmente consegue sair dos lances impecável sem fazer nenhuma falta, mas a fazer mais um jogaço, mais um jogão do Kivior e do Bednarek, muito bem os dois. Houve menos posse de bola entre os dois, como eu digo, muitas vezes eles constroem o jogo com a bola a trocar entre os dois, porque tinha o Pablo Rosário no meio. O Pablo Rosário é muito bom a soltar, é também melhor que o Varela a desmarcar-se para receber a bola, depois solta a bola muito rápido, não deixando a bola tanto tempo ali nos centrais, mas grande jogo. Depois no forcing final do Santa Clara, o Bednarek faz ali cortes in extremis espetaculares, o próprio Kivior também. Eles são sempre o primeiro guarda-redes antes do Diogo Costa, eles vão ao chão se for preciso para cortar a bola, e fazem muitas defesas, entre aspas, com a cabeça ou com os pés. Depois o lateral esquerdo, o Francisco Moura, até entrou bem, estava a ser bastante ofensivo, e foi num desses lances que acabou por se lesionar. Não joga muito, estava a jogar bem. Vamos ver se a lesão é grave ou não, esperemos que não. Embora, chegando o Tiago Silva, se o Francisco Moura estiver lesionado, ainda mais rapidamente o Kivior vai ser o lateral esquerdo deste Porto. Depois o número 6, o Pablo Rosário, que jogasse, para mim é o melhor em campo. Como eu disse, eu fico aqui na dúvida entre o William Gomes ou o Pablo Rosário, mas acho que o Pablo Rosário, porque jogou o jogo inteiro e porque depois acaba por ser também decisivo no final do jogo defensivamente, até pela atitude que ele mostrou, acho impecável. Acho que ele é uma espécie de capitão, como o Alberto Costa já tinha dito, e bem, realmente ele está a crescer muito. Acho que já roubou o lugar ao Varela, agora que também não há mais nenhum buraco para ele tapar, embora não sei se ele não vai ter que tapar algum buraco ainda a lateral esquerdo, mas acho que o Pablo Rosário faz um jogaço. Outra vez, ele tem há ali uma bola que ele perde, que eu acho que é o espelho da atitude dele, uma bola que ele perde no meio campo, que ele falha um passe, ele vai atrás do jogador de Santa Clara até quase à linha de fundo do lado esquerdo e consegue, com um daqueles carrinhos que já é a imagem de marca dele, fazer uma recuperação fantástica. Portanto, acho que o Pablo Rosário equilibrou muito a equipa, defensivamente perfeito, a sair a jogar perfeito também e com uma atitude muito boa. Nota-se a forma como ele queria ganhar o jogo, como festeja a vitória, como festeja cada lance, como vai a cada lance. Acho que está um jogador espetacular, grande reforço do Porto, que está agora a revelar-se cada vez mais. Passou de um pouco patinho feio, era soldado do Farioli, e agora a ser um titular, um jogador que tem essa atitude de um Porto campeão. Depois o Froholt, acho que também faz mais um grande jogo, é um jogo de sacrifício, nestes relevados pesados, ter um jogador que continua a correr tanto como o Froholt é uma mais-valia para o Porto, e ele vale por 2 ou 3 pelo que ele corre. Tem ali alguns lances que ele podia ter decidido melhor, mas ao que ele correu, ao cansaço que ele devia ter,
é difícil também ter toda a lucidez para às vezes decidir da melhor forma, mas acho que equilibra muito o meio campo, acaba por ajudar também a defender, aparece muito bem na área também, grande jogo também de Frolta, equilibrar o meio campo. O Gabri Veiga acho que passou mais ao lado do jogo, acaba por fazer boas assistências, ele tem ali um canto em que ele escorrega, por exemplo, optou mais por fazer a bola correr, também é mais a característica dele. Eu acho que isto era um jogo mais para o Mora, no sentido de que era mais para a jogada individual, para desequilibrar, como o Farioli gosta, mas esse Porto sólido que se viu também tem muito a ver com o Gabri Veiga, que é um jogador mais forte fisicamente, que equilibra mais a equipa nesses duelos físicos. Passou um pouco ao lado do jogo, mas acho que foi importante ali no meio campo nesses duelos físicos. Depois o extremo esquerdo, o PP, acho que faz um grande jogo. Eu tenho dito muitas vezes que ele é o tal extrema italiana, que o Farioli não abdica porque ele equilibra muito a equipa, mas é a segunda vez que ele joga do lado esquerdo e faz um jogaço a desequilibrar. Eu acho que falta-lhe um pouco de definição para fazer o golo, mas ele também acaba por se entregar muito à equipa. Muitas das jogadas individuais que ele faz não é com o objetivo de fazer golo, é com o objetivo de mesmo de desequilibrar e depois que os colegas façam alguma coisa. Portanto, grande jogo do PP. Depois ele passa para o lado direito na segunda parte e continua um grande jogo, até mais defensivo, a lembrar um pouco o PP lateral direito, mas também muito bem. Depois o Willian Gomes, para mim, seria o melhor em campo se tivesse jogado o jogo todo. Grande jogo do Willian Gomes, correu, que se fartou também, mais defensivo que o normal até, recuperar bolas com muita qualidade, muita classe, quase marcou aqueles golos que já nos habituamos a ver dele, aqueles golos bonitos, puxar para o pé esquerdo, aqueles golaços, teve 2 oportunidades flagrantes na primeira parte, acaba por desequilibrar muito, sempre um quebra-cabeças para a defesa do Santa Clara, no meio daquelas pernas todas não era fácil, e acho que grande jogo do Willian Gomes, foi o tal desequilibrador que o Farioli queria. Acho que faltou mais alguém porque ele estava quase sozinho a desequilibrar. É verdade que o PP também estava, mas um jogador mais ofensivo como ele, e acho que faltou o Mora. E acho que o Porto, se contratar, é verdade que está longe de contratar, mas se o contratar tanto o Pietuzewski como o Bargi, que temos falado aqui, será para ser mais um jogador como o Willian Gomes, só que do lado esquerdo, também para desequilibrar jogos, e acho que faz sentido esses reforços estarem realmente na órbita do Porto, e nos próximos dias com certeza devem ser confirmados algum destes dois, ou algum jogador com as mesmas características, mas os mais falados são estes dois, o Bargi e o Pietuzewski. E depois o ponta de lança Samu marca mais um golo, aumenta-lhe a confiança, está a fazer a melhor época de sempre, mais um golo, desta vez foi a oferta do guarda-redes, mas tem o mérito de estar lá a pressionar alto. Mesmo no final do jogo ele veio cá atrás recuperar algumas bolas, grande jogo do Samu, a jogar muito bem mais uma vez de costas para a baliza, para a equipa, a mostrar dotes técnicos, como ele diz que não é tosco, que realmente ele está a melhorar muito esse aspecto, e portanto mais um grande jogo do Samu. Depois os suplentes que entraram, acho que o Alberto Costa não está no seu melhor momento de forma física, no entanto foi esforçado, também era um jogo que convidava a isso, era o tal ravado complicado, muitas pernas, depois na segunda parte defensivamente passou ali por algum sufoco, o Santa Clara atacava muito pelo lado dele também porque o Martins estava melhor defensivamente, mas acaba por cumprir também. Depois o Varela entra para o lugar do Gabri Veiga, mas é para defender quase a central, perde ali uma bola bastante perigosa, mas passa um pouco ao lado, não é um jogão do Varela, também não está habituado a ser suplente e entrar, não é a mesma coisa que ser titular de início em termos de ritmo de jogo, acaba por quase comprometer nessa jogada, mas faz acaba por equilibrar bastante a equipa defensivamente. Também é sempre estranho ver o Porto a defender tanto e também às vezes isso prejudica um pouco a imagem do jogador que entrou para defender ainda mais, mas ajudou a fechar e ajudou o Porto também a ganhar este jogo. Acho que o Denis Gulo, dos que entraram, foi o que entrou melhor, fez aquela, eu não gosto de ver a extremo como eu disse no início do vídeo, mas acho que ele trouxe bastante intensidade e criou até perigo, portanto bastante força que o Denis Gulo trouxe ali ao ataque do Porto para o contra-ataque, e acho que o Borja Sainz também entra precisamente para esses contra-ataques e ele é o jogador ideal para isso. Quando ele entra fresco, ele teve ali 2 ou 3 desmarcações que se a bola entra, ele fica na cara do guarda-redes, quase faz um golaço também, um golo ao Willian Gomes, só que do lado esquerdo. E ele que até vinha com o pé quente, porque ele teve suspenso no jogo com o Aves, mas tinha marcado ao Alverca 2 golos, portanto também tem uma boa entrada. E portanto o Porto vence, fica com 7 pontos de avanço ao Sporting. Acho que enquanto continuar a ser tão sólido e a ter mais intensidade que os adversários, acho que é imbatível, vamos ver até quando. E agora quero saber de ti, o que é que achaste deste jogo? Quem foi para ti o melhor jogador em campo? Se achas que o Porto está aqui lançado para ser campeão, se achas que o Porto é mesmo imbatível, o que é que achas em relação a esse mini estágio que vem aí? O Tiago Silva já está no Porto, vamos ver se o Tiago Silva vai ser titular ou não. Tem havido aqui muita polémica, eu acho que vai ser, mas também qual é a tua opinião em relação a isso? Em relação aos reforços, se achas que eles ainda chegam antes do estágio, eu acredito que vai ser entre amanhã e depois da manhã devem chegar mais reforços, e se achas que este Porto precisa de reforços, porque eu olho para este Porto é mesmo para dar profundidade e mais uma ou outra solução, porque esta equipa
está muito forte e o Porto vai ter então estes 10 dias para se preparar para esta segunda volta que vai ser muito intensa. Começa logo com a deslocação a Guimarães e o jogo com o Benfica, depois vem Liga Europa e portanto muita coisa aqui. Muitos jogos de interesse para o Porto fazer essa época que está a ser histórica, que até aqui tem apenas no campeonato um empate, portanto o Porto está muito forte. Eu volto amanhã já com as declarações do Farioli e também de alguns jogadores. Vamos analisar este jogo mais a fundo, tudo o que se passou. Vamos analisar o mercado, com certeza vai haver novidades do mercado de transferências. Não te esqueças então de deixar o like para dar uma força aqui ao canal. Subscreve o canal se ainda não subscreveste, estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores. Deixa então o teu comentário, o que é que achaste deste jogo. E é isso, um abraço e até amanhã.